Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Fico muito contente, mais uma noite maravilhosa, mais um dia abençoado por nosso Deus, para estarmos aqui reunidos, aprendendo com as Escrituras e com os livros auxiliares também de pessoas idôneas. Amém? Pessoal, nós estamos aqui dando continuidade sobre o livro Kryptonita de John Bevere. Estamos no 18º dia, amém? Nós vamos estar hoje conversando um pouquinho a respeito do tópico, que está no 18º dia. Lembrando que este livro, vocês que estão adquirindo esse livro para leitura, uma observação que está na introdução do livro, John ele faz a questão de enfatizar que a gente leia um capítulo por dia. Amém? Então que seja um capítulo por dia para que você venha meditar naquela palavra. Isso é muito importante, tá bom? Então adquira, um livro abençoado, um livro maravilhoso. Eu vou estar trazendo para vocês outras opções também maravilhosas que me abençoam muito e que vai abençoar você também com toda certeza, tá bom? Boa noite, Renata, boa noite a todos que estão entrando, que Deus abençoe e vamos para o assunto de hoje, tá bom? Hoje, no 18º dia, ele fala sobre um Jesus falsificado. O que ele quer dizer com isso, O que está pensando a respeito de falar um Jesus falsificado? Como assim? Este capítulo ele contém um elemento bem chave, sutil aqui, que atrai os crentes à idolatria. Então, cobrir esse aspecto que ele diz aqui nos ajudará a desvendar o mistério do motivo de tantas pessoas do cristianismo moderno que estão caindo facilmente como presas da criptonita, ou seja, do pecado espiritual, que rouba a nossa força como a igreja e como indivíduos. Então, pessoal, John ele faz questão de, nesse capítulo, ele abordar a situação, por que as pessoas estão caindo tanto no engano? Por que as pessoas estão se corrompendo tanto, Então ele enfatiza nesse capítulo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então ele aborda de base, com a conversa sobre os israelitas e o Egito. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar, já assistiram talvez uma novela, que passa na Record a respeito das palavras de Deus. E a gente vê sobre os israelitas, que eram os hebreus, o povo antigo, lá da descendência de José. Então a gente vai vendo que eles ficaram escravizados ali por mais ou menos uns 400 anos. Então foi uma geração construída, mas de uma forma escrava. Então o que acontece? Aquele povo, Deus viu o sofrimento deles. Deus viu, Deus observou. Então o que acontece? Deus trouxe o livramento para eles, através de uma pessoa. Então você vê como que Deus ele é zeloso? Você vê como que Deus é maravilhoso? Eu vou falar um pouquinho sobre a base, depois a gente entra sobre o assunto porquê de Jesus falsificado do título, tá bom? Então a gente vê que Deus ele é tão zeloso com o teu povo, Deus tem um amor tão grande, infinito pela humanidade, que Deus simplesmente, lá da casa dos hebreus, ele, através de um edito, que todos os meninos, crianças, homens, seriam mortos. Então a gente vê que ali naquele momento, por influência do Espírito Santo de Deus, por influência do Senhor, aquela mãe, a mãe de Moisés, ela foi impulsionada a preparar um cesto, jogar o menino sobre um rio que provavelmente tinha crocodilos, e esse menino foi descendo pela correnteza até chegar ali onde a filha de Faraó estava se banhando. Você está entendendo? Você está pegando só como Deus ele tem um zelo grande? Parece até um conto, mas é uma realidade. Aconteceu isso, está registrado na Bíblia. Então o que acontece? Foi descendo ali o cesto até chegar onde a filha de Faraó estava se banhando e ali ela adotou aquele menino. Então o que acontece? Você vê a influência do Senhor em colocar na mente de uma mãe. É difícil uma mãe abandonar um filho, não é verdade? Mamães que estão assistindo, abandonariam o teu filho? Era mais fácil uma mãe correr, fugir, se esconder com o filho do que ela jogar num rio na esperança de ser encontrado por alguém para criá-lo. Então a gente vê que é muito poderoso a história, E é só por influência do Senhor para isso acontecer. E foi o que aconteceu. Depois, uns 40 anos mais para frente, a gente vê claramente que Moisés, ali por um ato que aconteceu, dele ver os egípcios torturando basicamente ali uma pessoa hebreia, e ele se condoeu, ele sentiu a dor da pessoa sofrendo o castigo, e ele foi ali e ele matou o egípcio para tomar a dor
de um de seus irmãos de sangue, né, de descendência. Então o que acontece? Simplesmente ali Moisés teve que fugir. Ele cometeu um crime, né? Ele sabia que ele ia ser punido e ele fugiu. 40 anos para frente, então a gente já vê que Moisés tinha na fase de mais ou menos uns 80 anos de idade, já era velho. O que acontece? Deus ali teve um encontro com Moisés. Na sarça ardente, eu acredito que todos vocês já ouviram, né? A sarça ardente era uma sarça, é um tipo de uma árvore, né? Que ela estava em chamas, mas não era um fogo natural como esse que a gente enxerga. Era o fogo do próprio Senhor, que queimava, mas não consumia. Amém? Porque era um tempo chamado não era tempo chamado Cronos, que é isso que a gente vê, que a gente percebe, né, que sente, palpa, né, o fogo que consome, o natural, que está dentro do cronológico, né, mas era do Kairos, né, o tempo do Senhor, a presença do Senhor era outra dimensão, mas foi aberto o quê? A visão de Moisés para ele enxergar. Ali ele teve um encontro com o Senhor, o verdadeiro Deus. O único, o verdadeiro, o todo-poderoso, o Senhor, o Criador do céu, da terra, estava se manifestando para um homem comum como eu e como você. E ali começa a história o quê? Da libertação dos israelitas, dos hebreus, que ia se transformar a nação de Israel, né? Então o que acontece? Então a gente vê que logo quando Moisés ali, ele subiu do monte, depois que ele começou, né, trazer a libertação do povo, saíram do Egito, né, e eles foram basicamente para o deserto, ou seja, eles foram libertos da escravidão, né, física, eles tiveram a liberdade como se fosse a carta, né, a carta dando libertação para os escravos. Porém, igreja, você imagina 400 anos de escravidão, 400 anos, como que estava aqui o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sonhar? Talvez nem saberia, aquelas pessoas nem saberiam mais como sonhar, falar a verdade. 400 anos escravos, podendo, né, simplesmente fazer só o que é permitido pelo seu Senhor, né? E a gente sabe que ali era drástico, né? Eles eram escravizados para serviço pesado, construções. Eles não tinham nada, eles só trabalhavam para comer, né? E nada mais do que isso. Então o que acontece? Quando a gente lê Êxodo 19, do 3 ao 4, a palavra fala assim: logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Você está vendo como é lindo? Você consegue perceber um Deus tão poderoso, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é sublime, soberano, poderoso, querer tanto a comunicação com seres tão inferiores como nós, pecadores, falhos. A gente olhar para nós mesmos e olhar para a glória de Deus, se a gente olhar para o nosso eu e olhar para o eu do Senhor, a gente fala assim: meu, a gente não é nada, né? A gente falha tanto, o Senhor nos dá tantas oportunidades e a gente falha tanto com Deus. Mesmo assim, Deus, Ele quer ter um relacionamento com o homem. Isso eu falo no geral, amém? Porque Deus, Ele quer com todos, mas infelizmente o ser humano, nem todos querem ao Senhor. Então, igreja, é isso que nós temos que entender. O que Deus fez no passado, Ele não deixou de fazer no presente, nem deixará de fazer no futuro. Pelo contrário, Ele faz ainda mais. Por que, igreja? Porque o nosso Deus, Ele é progressivo. Tudo que Ele faz é progressivo. A aliança que Ele fez aqui com Moisés é uma. A aliança que Jesus fez com a humanidade é outra. A aliança de Moisés poderosa? Muito. Trouxe a lei, trouxe o estilo de viver, né? Deus trouxe ali, né, um comportamento adequado perante eles, sim. Mas quando veio Jesus, igreja, e Jesus criou a nova aliança, a aliança eterna, para que nós tenhamos salvação do pecado e salvação eterna, para estarmos com Ele no grande dia do Senhor. Presta atenção, progressivo, maior, superior. Então a aliança que nós estamos vivendo hoje, ela é superior à aliança que os nossos irmãos no passado viviam.
né? Então, esse trazidos para mim, que está aqui em Êxodo 19, 3, 4, esse trecho da frase, trazidos para mim, essa é a declaração que resume o quê? A motivação divina por trás de sermos salvos do mundo. Trazidos para mim. O Senhor te salvou para trazer você para perto dele. O Senhor te resgatou para trazer você para perto dele. O Senhor se revelou a você para trazer você para perto dele. As manifestações do Senhor para com a humanidade é para trazer o povo para perto. Sempre foi assim. Quando você lê as Escrituras, quando você lê, né, os profetas que foram levantados naquele tempo para o quê? Para explanar a vontade de Deus, a palavra de Deus, para trazer a vontade do Senhor sempre veio do arrependam-se. Arrependam-se dos seus caminhares, né, da sua conduta, do seu comportamento errôneo que, né, afasta você de Deus, para que Deus perdoe você e traga para perto, trazidos para mim. Por que Deus fala isso? Porque Ele é santo, igreja. Para pensar. Quando você pega um copo de água e você joga uma colher, né, a água, vamos comparar aqui a água como o Senhor. Vastidão de água, não é verdade? Nosso Deus, Ele não tem medição. Então, um copo de água. Aí você pega uma colherzinha de chá, uma colherzinha, aquela pititica melhor, vai de sobremesa pequenininha, somos nós, de azeite, de óleo, e você coloca dentro de um copo cheio de água. Se você não for na mesma essência que o Senhor, que se chama santidade, aquelas duas substâncias, elas se envolvem? Não. Você pode ver que a água fica de um lado e o azeite ou o óleo que seja fica do outro. Ele não se mistura. Você pode até mexer com uma colher e você vai ver que não se mistura. Boa noite, Rita, tudo bem? Por que, igreja? Porque não é a mesma essência, não é o mesmo componente. Então, por que muitas das vezes nós não alcançamos, o ser humano não alcança a graça e a excelência do Senhor que está aberta para nós? Por causa do coração, da conduta, do comportamento. Como está a tua vida diante do Senhor? Você está no mesmo nível de santidade? Não porque você tem força ou poder para isso, mas tem condições para isso. Porque Jesus morreu por você. Está entendendo? Quando nós estamos na mesma essência, vivendo a obediência, a santidade, buscando no Senhor, aí passa a ter o quê? Uma comunhão. Ou seja, você também se transforma na água, através do sangue de Jesus que te limpou. Então agora você é uma colher de água que já é despejado sobre a vastidão de água que é Deus e se mistura. Aí entra no contexto do que Jesus está dizendo lá em João 17, que Jesus fala para nós, quando ele está conversando com Deus. Nós entramos no assunto. Ele fala sobre os discípulos e ele fala sobre as pessoas futuras, que somos nós. Ele fala assim: Pai, assim como eu sou um contigo, assim eu sou um com eles, ou seja, os meus discípulos. Já no verso 20 do João 17, Jesus faz a questão de falar assim: e também haverá aqueles, quem são aqueles? Nós, que acreditarão, que crerão nas palavras que eles estarão profetizando, que eles estarão anunciando. Ou seja, quem é a palavra? Jesus. Jesus é o verbo, é a palavra. Amém? Então, a partir do momento que você acredita no Senhor Jesus, que você entrega os teus caminhos para o Senhor Jesus, que você confessa Ele como teu Senhor e como teu Salvador, e você passa agora, a partir deste momento, ter um comportamento, uma conduta, né, baseado-se na sã doutrina. Que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Aí você se torna um com o Senhor. Amém? Porque a misericórdia do Senhor te cobre. Porque a justificação de Jesus te justifica. Amém? O amor de Jesus te cobre. A graça do Senhor te capacita. Amém? Você passa a viver agora pela palavra do Senhor e você se transforma numa nova criatura, uma nova pessoa. Amém? Então, o homem por si próprio não tem condições sequer de fazer algo a não ser pela vontade, pelo poder e pela graça do Senhor. Então, por isso, igreja, é muito importante que eu e você tenhamos um comportamento, e temos que enfatizar muito sobre isso, porque o comportamento revela quem somos. Amém? Palavras podemos até falar, como ele está dizendo aqui, ó, um Jesus falsificado. Por quê? Porque existem tantos profetas, tantas pessoas anunciando um evangelho que não é a realidade de fato.
são meias-verdades. Lembra quando a serpente enganou Adão e Eva lá no paraíso? Seres que com toda certeza eram superiores a nós em termos de raciocínio, de memória. Com certeza, o homem foi limitado, com toda certeza. O pecado basicamente trouxe a morte física. Então diminuiu muita coisa em nós. Eu tenho a certeza disso. Então o que acontece? Quando Satanás, através ali da serpente, induziu, enganou aqueles dois seres humanos que tinha a perfeição dentro deles, né? Tinha a excelência de Deus dentro deles. E foi trocado pelo quê? Pelo engano. A serpente falou mentira. Presta atenção no que ela disse. Não é bem uma mentira, mas é um engano. É uma verdade que tem um engano dentro da frase, dentro do contexto. Por quê? Porque a serpente simplesmente falou assim, olha, se você comer deste fruto, com toda certeza você vai ser igual a Deus. O sentido que a serpente quis dizer para eles é enganoso, porque Deus é único, né? Mas diz no questão também, se você parar para pensar em questão do conhecimento do bem e do mal, que Deus estava privando o homem, então a gente vê que ali estava sendo sincero, a verdade, o homem passaria a enxergar o mal, e era coisa que Deus não queria. Então, quando o homem desobedeceu, por causa da incredulidade, aí entrou a morte, ou seja, o pecado dentro da humanidade. Graça e paz, Conceição, tudo bem? Então, você está entendendo? Quando a gente vê lá em Êxodo 19, 3 e 4, essa frase, trazidos para mim, é a vontade de Deus para com a humanidade, para comigo e para com você. A vontade de Deus sempre foi que eu e você estejamos na presença dEle, vivenciando Ele. Sempre, igreja. Amém? Então é isso que nós temos que entender. Ele deseja Ele deseja você, né? Ele anseia pela minha e pela tua amizade, quer ter um relacionamento de pai e filho conosco. Você consegue imaginar quão animado Deus estava para conhecer aquele povo que havia ficado cativo por centenas e centenas de anos, como nós estamos conversando aqui? Graça e paz, pastor, tudo bem? Você está entendendo? Então para imaginar. O Senhor fez questão de libertar o seu povo, que estava cativo, mais ou menos 400 anos, porque Ele quer ter um relacionamento, uma intimidade. E quando Ele traz o povo, a gente vê que o povo, por pequeno espaço de tempo, igreja, se esquece de tudo o que Deus fez de bom. Sabe aquelas pessoas, você já viu aquela expressão que você faz 10 coisas boas para uma pessoa, quando você deixa de fazer uma, a pessoa já esquece tudo que você fez de bom? Não tem essa expressão? E nós, seres humanos, somos imperfeitos, ou seja, nós somos imperfeitos mesmo, né? Agora Deus não. Deus, Ele é perfeito, Ele é imutável, ou seja, tudo que Deus fez de bom, estava fazendo de bom, eles não conseguiram ter a percepção do que Deus estava fazendo com eles no deserto. Era simplesmente libertando a mente cativa, libertou o corpo, agora está libertando a mente, mas, né, ali pela ignorância daquele povo, eles deixaram o engano entrar neles de novo, novamente. E ali, né, quando Moisés estava no monte falando com Deus, através do futuro daquele povo, eles não falam, cadê Deus? Eles falam assim, cadê Moisés? Sabe? Cadê Moisés? Eles vêem tudo o que Deus fez e eles só estão perguntando, cadê Moisés? Então, o povo precisava fazer certas preparações para um encontro de sucesso com Deus. Quando a gente continua lendo na sequência do texto, do verso 10 ao verso 11, a gente vê assim, ó, o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Olha só que poder, olha que maravilhoso, Deus conversando com o seu profeta, com um homem preparado, separado, que chamava Moisés, que estava com uma responsabilidade muito grande sobre as costas. E agora ele desce com uma informação do Senhor, que o Senhor queria ter um encontro com o povo também. Teve individual com Moisés, agora ele quer no coletivo, porque Deus quer todos, igreja.
Então o Senhor estava dizendo ao seu povo, ó, eu anseio por vocês, mas para que tenhamos um encontro genuíno, o quê? Vocês têm que lavar a sujeira do Egito. Igreja, não tem como nós termos comunhão com Deus que é santo, poderoso, perfeito, se nós estivermos com as nossas vestes sujas, ou se estivermos com a nossa mente escravizada no pecado, ou se estivermos, né, com qualquer questão que possa nos acusar da perfeição do Senhor. O Senhor perdoa, o Senhor limpa, o Senhor restaura, renova, sim, igreja, Ele é tudo isso. Mas cabe a mim e você a responsabilidade de manter-se limpo. Você consegue entender? Não tem nexo, igreja. É simples a gente ter o entendimento. Não tem nexo você colocar, né, um jaleco branco, limpo, né, e simplesmente você chegar e querer pular sobre um rio barroso, ou seja, o pecado, sabendo que você vai se sujar todo. Então, igreja, é só uma questão de raciocínio. O evangelho, viver o evangelho não é complicado. Sabe o que é complicado? A gente não entender que a obediência, ela é fundamental, necessária, urgente. O evangelho, viver o evangelho não é segredo, não tem dificuldade. Como hoje nós vemos tantas e tantas pessoas inventando, querendo acrescentar coisas dentro do evangelho, a qual nós temos que entender que é simples e direto, como na igreja primitiva. E olha o que acontecia naquele tempo, ainda mais que eles estavam sobre uma aliança inferior à nossa, porque Jesus, sobre Moisés, aliás, a igreja primitiva já estava sobre a nova aliança. Então a gente vê a diferença, por mais que tinha tantos poderes e milagres na primeira aliança, quando estava lá com o povo, com Moisés e assim, na sucessão, mas quando Jesus veio, abriu-se uma nova aliança, uma aliança eterna, incorruptível, porque não depende do homem, ela está condicionada totalmente no Senhor. Ele é capaz de todas as coisas. Porém, eu e você, como homens suscetíveis a erros, nós temos que ter obrigação, igreja, de sermos, íntegros ao Senhor, para que nós possamos viver o que? A excelência. Amém? Então, quem é papai aqui, eu logo, em nome de Jesus, vou ser papai também. Quem é papai aqui, quem é mamãe, sabe da responsabilidade para com o filho. Sabe como é bom ter, ali a criação correta, vendo o seu filho dando fruto, vendo o seu filho tendo um relacionamento com você saudável, de união, agradável, santo, justo, não é verdade? Quando você vê o seu filho dando frutos em todos os âmbitos da vida, você fala assim, olha, que benção, ele me ouviu, ele entendeu. Quando um pai, quando uma mãe ensina o caminho que o seu filho deve andar, dentro dos preceitos, dos conceitos da palavra do Senhor, você vai ver os seus filhos dando fruto. Vai ter luta? Sim, muitas, mas você vai ver dando fruto. Por quê? Porque está no caminho correto. E quando começa a dar fruto, você tem orgulho. Você se alegra, você fica feliz, não é verdade? E com Deus não é diferente, igreja. Não é diferente. O nosso Deus tem sentimento também. Você acha que não? Você acha que não? Tem. Não é uma imagem que o mundo quer, passar de Deus, que é um Senhor carrancudo, bravo, que se não for santo vai ser castigado. Não é isso, igreja. Não é isso. Até entanto, se ele fosse isso, ele não tinha enviado Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por você e por mim. Amém? Então, igreja, é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Então, a palavra é clara, igreja. Eu não vou abrir muito mais agora, a respeito do livro, que eu quero, em nome de Jesus, te influenciar, te indicar. Adquira esse livro, é muito bom, leia, primordial na vida de uma pessoa, ler a palavra de Deus, a Bíblia, é o fundamento. Você quer ter intimidade, quer conhecer Deus? Leia a palavra, ore, a oração é uma conversa, e você vai conhecer a Deus. E pratique aquilo que você está lendo. E também tem outros livros de grandes homens e mulheres, que são realmente idôneos, são pessoas, íntegras ao Senhor, a qual escreve grandes e grandes estudos para que nós possamos o quê? Edificar a fé. Então, pessoal, o livro chamado Kryptonita, eu não vou falar mais aqui a respeito, porque eu quero, em nome de Jesus, que você leia.
Então você vai ler esse capítulo do 18º dia, você vai ver que tem muito mais informação. Mas a base é isso. Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, Ele quer ter intimidade profunda comigo e com você. Isso é óbvio, isso é notório. Amém? A gente sabe, né, que infelizmente o próprio Jesus disse que naqueles dias que são hoje, os dias que estamos vivendo, haveria muitos falsos profetas, haveria muito engano, e se possível enganaria até os escolhidos. E a gente tem visto muitas pessoas caindo no engano. A gente vê com tanta facilidade, com tanta sutilidade, as pessoas caindo em coisas que a gente que está engajado na palavra fala assim, como isso é possível? Porém, igreja, tem um outro versículo, tem uma outra passagem que fala assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ou seja, toma cuidado para você não cair também. Toma cuidado para você não cair também. Então, igreja, nós temos que ter essa consciência. Nós temos que entender que nós somos totalmente necessitados de Jesus, do Senhor. Nós precisamos dele a todo tempo, somos necessitados. Ele é o nosso provedor para tudo. E a partir do momento que o homem acha que pode começar a fazer alguma coisa por si próprio, aí é o erro, é o engano, igreja. Porque nós não temos força. Ainda mais do jeito que o mundo está, nós não temos força para andarmos sozinhos. E nem é a vontade de Deus. Por isso, igreja, hoje é o dia. Hoje é o dia de reconciliação com Deus. Hoje é o dia de eu e você analisarmos se não existe ídolos dentro de nós. Faz 3 dias que nós estamos falando a respeito disso e hoje sobre esse tópico, um Jesus falsificado. Por quê, igreja? Porque as pessoas estão induzindo muita gente para o engano. Com a facilidade de comunicação, igreja, chega tão rápido essas informações e muitas pessoas a qual não são conduzidas pelo Espírito Santo de Deus, mas sim pelas suas próprias vontades, elas estão enganando muita gente. Mas aquelas pessoas que estão fundamentadas na palavra, como a palavra de Deus diz, aquele que enraizar as suas raízes sobre a rocha, aqueles que fundamentar os seus alicerces, aquele que construir a sua casa sobre a rocha, esse sim, ele vai permanecer inabalável. Por quê? Porque a sua sustentação é a rocha, e a rocha é Jesus Cristo. Amém? Então, igreja, entenda uma coisa. Deus, Ele quer a minha e a tua vida para Ele. Deus quer ter intimidade comigo e com você sempre. Amém? Jesus foi entregue integral por nós. Deus entregou o que Ele tinha mais precioso. O que de mais precioso Ele tinha era teu filho, único. A palavra fala, unigênito, único, santo, perfeito e justo. Mesmo assim, Ele se esvaziou de toda a sua glória e esplendor, onisciência, onipresença, onipotência. Jesus se esvaziou disso. E Ele ficou na total dependência do Espírito de Deus. Como eu e você temos que viver. E Ele viveu com excelência, sem nenhum pecado sequer, mostrando para mim, para você e para Satanás. É possível sim. E Jesus venceu Satanás em forma de homem. De homem. Amém? Glórias a Deus por isso. Então, pessoal, creia na palavra do Senhor. Não deixe o engano entrar na sua mente e no seu coração. Não deixe. Não deixe. Se fortaleça na palavra. Ore, jejue mais, busque mais, hoje mais do que nunca. Cada dia que se passa, cada noite e dia que se nasce, que se põe, todos os dias, igreja, nós estamos mais próximos da vinda de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Existe a opção de Jesus vir individual, para mim ou para você, hoje, mas também tem o grande dia do Senhor que virá para todos. Então, igreja, todos os dias é o dia de louvarmos ao Senhor, de sermos íntegros ao Senhor, de vigiarmos a todo tempo, para guardarmos a nossa casa, para que não sejamos pegos de surpresa. Não seja pego de surpresa. Amém? Hoje é o dia. Guarda a tua casa, guarda a tua mente, guarda o teu coração. Não caia nos enganos e nos laços. Creia na palavra do Senhor teu Deus. Somente isso e nada mais do que isso. Homens que pregam a palavra do Senhor Jesus está em falta, mas ainda existe. Lembra ontem quando eu falei para vocês, quando Elias estava ali falando assim, Senhor, será que só tem eu de íntegro aqui na terra? E o Senhor fala assim, Elias, tem 7.000 lá que não se prostraram também, você não está só. Igreja, eu sei que nós não estamos sós, mas os dias estão se findando, as pessoas estão se esfriando.
E nós temos que manter a casa em pé. E temos que ajudar o nosso irmão também a se reerguer para ser salvo também. Amém? Então nós temos esse compromisso. Essa é a palavra de hoje. Creio que edificou a sua vida. Continue orando, buscando ao Senhor. Não desista. Não importa o que você esteja passando. Não importa. Olha o que Jesus passou. E Ele manteve-se firme. E foi até o final. Por mim e por você. Então não desista. Não fracasse. Amém? Porque você não está só. Jesus está contigo. Tá bom? Vamos orar? Pai, quero te agradecer de todo o meu coração, Pai, por este momento precioso. Este momento maravilhoso ao qual estamos aqui te adorando em espírito e em verdade. Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, são palavras simples, meu Senhor. A Tua palavra, Senhor Deus, tem simplicidade e humildade. Não tem, Senhor Deus, Pai, acréscimo que for, Pai, não tem. A Tua palavra, ela é direta, ela é óbvia e ela é santa. Pai, basta simplesmente nós refletirmos no que a palavra diz, Senhor, e praticarmos o que ela diz também. Senhor Deus, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Se há algo dentro de nós, que seja um ídolo, seja um comportamento errôneo, seja o que for, Pai, por favor, nos ajude. Tenha misericórdia de nossas vidas. Tire de nós o que não flui, Pai. Tire de nós o que não presta. Tire de nós, Pai, o que rouba a nossa fé. Tire de nós o que rouba a nossa Pai, vontade de te adorar, Senhor. Arranque de nós, Pai, qualquer erva daninha, Senhor Deus, que queira crescer no Teu jardim. Pai, em nome de Jesus nós pedimos e clamamos a Ti, Senhor Deus, por misericórdia. Sabemos que os dias são maus e que está se findando cada dia mais, Pai, o grande dia do Senhor. Glórias a Deus por isso. Mas, Pai, tem muita gente se perdendo. Pai, nos ajude, Senhor Deus. Que Teu Santo Espírito, Senhor, cada dia nos levante, Senhor Deus, como verdadeiros adoradores aqui nessa terra, Pai, para buscar e salvar essas vidas. E todos os meus irmãos que estão ouvindo nessa noite sejam tocados por Ti, Pai. Sejam levantados por Ti, meu Deus, para que eles possam transmitir, Pai, a Tua santa palavra. Senhor Deus, não só por palavras, mas também por ações, por comportamento, para que todos, Pai, todos nós alcancemos a graça do Senhor Jesus e venhamos transmitir a graça do Senhor Jesus. Assim eu te agradeço por esta noite maravilhosa e eu peço a Tua bênção por sobre cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Fique firme. Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Amém? Tenha uma boa noite, um excelente final de semana em família. Amanhã é o domingo, primícias. Todos vocês passem com os seus familiares. Amém? Amem cada dia mais uns aos outros. Busque a palavra de Deus em primeiro lugar. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele faz por você, pela sua casa, coisas que você vê e coisas que você não vê. Ele continua fazendo. Agradeça a Deus. Louve a Deus. E eu sei que Deus vai te levantar cada dia mais forte, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã. Amanhã eu vou fazer um pouquinho mais cedo, que amanhã eu tenho um compromisso com a igreja às 19 horas, então provavelmente eu vou fazer às 18, tá bom? Amanhã então a gente fala mais um pouquinho sobre o Senhor e eu creio que vai abençoar a minha e a tua vida. Deus abençoe, uma boa noite.